Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopo de Villanueva. Desde já agradecendo a doações que recebo e continuo ajudando esta empreitada para avançar o nosso conteúdo. Se inscreva-se neste canal. Um amigo meu de longa data me mandou esse vídeo do Gustavo Machado, que é um ideólogo marxista e de linha trotskista, em que ele faz uma crítica ao Tiago Braga, Brasão de Armas, e o título é Introdução aos Erros de Mitologia Soviética. Eu já folheei o livro Mitologia Soviética. Embora ele seja um livro introdutório até interessante, no entanto, ele é, na verdade, uma tentativa de publicizar certas bibliografias ou certas informações que já estão debatidas na academia, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Então, assim, do ponto de vista de quem quer uma introdução bibliográfica, eu acho o livro interessante. Mas para mim, que, no meu humilde entender, eu tenho as bibliografias que são citadas pelo Tiago Braga, então logo, claro, a não ser que você queira ler uma introdução, no meu caso, eu não vejo necessidade de uma leitura nesse sentido. Embora eu tenha folheado o livro e me parece um livro interessante. No entanto, o Gustavo Machado tenta atacar o livro. Veja que o Gustavo Machado, ele foge um pouco daquele padrão do militante de esquerda que é um imbecil. Ele não é uma pessoa idiota. Ele é uma pessoa que tem uma leitura razoável. Podemos dizer que realmente ele aparenta ter uma média muito melhor do que muitos direitistas na internet. O que a gente percebe claramente é que hoje a esquerda viu as fraquezas em geral do debate da direita, sempre naquele tipo de chavão, né? Se não é uma repetição de chavões, é basicamente aquela coisa de achar que papagueando Olavo de Carvalho vai resolver o problema. E na verdade a coisa não é bem assim, pelo contrário. Então, por exemplo, o Gustavo Machado é uma pessoa muito bem articulada, e em alguns pontos ele até realmente tem análises que, no meu entender, não são de todo impertinentes. No entanto, eu confesso que nessa análise deste vídeo, eu queria fazer alguns apontamentos porque realmente não me agradou. E não me agradou porque me pareceu muito mais um ato de birrentice, digamos assim, do que propriamente uma análise que tenha uma busca de isenção. Até porque, claro, quem toca na mitologia alada da Revolução Russa de 1917 é como se tocasse assim um ponto dogmático de religião dele, né? Vamos analisar aqui alguns comentários. Eu não vou ser muito longo, eu vou pegar alguns trechos e, portanto, a partir disso eu vou fazer uma análise. Pessoal, na boa, vocês vão ter que me dar um adicional de insalubridade, porque alguns inscritos aqui do canal, inclusive presencialmente nos lançamentos do anuário que eu fiz aí Brasil afora, me sugeriram, pediram muito para que eu fizesse vídeos, materiais em resposta aqui ao livro do Tiago Braga, Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo. E eu recebi aí o livro alguns poucos dias atrás, ainda nem terminei a leitura, mas já passei do Mito 2, que é o segundo capítulo do livro, dei uma passada pelo restante, e já foi o suficiente, baseado em um antecedente que vocês já vão entender, para me saber exatamente o que ele fez e como que ele construiu esse livro, mesmo não conhecendo porra nenhuma sobre a Revolução Russa. Então esse aqui é um vídeo introdutório, é um primeiro vídeo, eu vou terminar de ler, vou fazer um segundo vídeo mostrando como ele construiu essa farsa, e vou fazer um terceiro vídeo pegando alguns pontos ilustrativos, só pode ser pontos ilustrativos, gente, porque comentar esse livro em detalhes exigiria 50 horas do vídeo, porque há uma média aí, sei lá, de 3 a 6, 7 erros por parágrafo. Vamos ver quais são os critérios de erros que ele está se referindo. E não é só erro de interpretação, não. Então, vou fazer aqui algumas considerações iniciais. Então, primeiro, o que me acabou realmente me motivando a fazer a leitura desse livro? Eu fiz há uns 2 anos atrás um react aqui no canal, eu vou até pôr na descrição, de um vídeo que o Thiago Braga lançou, que se chamava exatamente Destruindo os Mitos da Revolução Russa. Acho que é isso, Destruindo os Mitos da Revolução Russa. E já ali, há 2 anos atrás, era claramente um vídeo cuja estrutura geral se baseava em praticamente biografia única, um historiador canadense, o Robert Gellatley, que depois ele cita mais uns 2 autores e volta no Gellatley de novo, mas toda a estrutura do argumento está no Robert Gellatley. Eu não vejo nenhum problema no Robert Gellatley, mas tudo bem. E eu comento isso lá, que aliás nem é um especialista em Revolução Russa e Rússia, é um especialista em Alemanha e nazismo, mas que tem metido a escrever um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu acho muito interessante aqui
que o Gustavo Machado tenta desqualificar o livro do Gelatli, cujo título é A Era da Catástrofe Social, em que ele faz um paralelismo entre Lenin, Stalin e Hitler. Veja que esse tipo de critério comparativo não é único do Gelatli. Nós temos também uma obra muito famosa, eu acho que foi publicada por volta dos anos 60, 70, por aí, do Alan Bullock, em que ele escreveu um livro chamado Hitler e Stalin, Vidas Paralelas. Observe também que a Hannah Arendt escreveu um livro, isso acho que em 1951, se não me falha a memória, chamado As Origens do Totalitarismo, em que ela faz um paralelismo entre a ditadura de Stalin e a ditadura de Hitler. Então, quer dizer, esse tipo de paralelismo não chega a constituir-se um problema. E o fato de Gelatli ser um especialista em história alemã não significa que ele não possa falar sobre história soviética se ele tiver autores ou então colegas, porque ele é um acadêmico, né, que possam, inclusive, relatar e ele desenvolver uma ideia que fuja um pouco do objeto de estudo, por assim dizer, geral dele, para algo muito mais específico que talvez não seja da área dele. Isso aí não desmerece Gelatli, muito pelo contrário, isso aqui é uma argumentação que simplesmente tenta desqualificar o autor sem fazer uma avaliação correta desse autor. Tá? Então, realmente, existem pontos de aproximação entre a ditadura soviética, como também entre a ditadura nazista, como também existem pontos que divergem. Então, esse tipo de análise não constitui sim um problema. Pelo contrário, eu acho que enriquece o debate, porque evidentemente que a ditadura nazista como a ditadura soviética, elas não estão isoladas dentro do contexto histórico, que são, inclusive, contemporâneos. Pelo contrário, essas ditaduras coexistiram e, inclusive, fizeram alianças para a destruição da Europa. Então, quer dizer, esse tipo de crítica me parece, sinceramente, contraproducente e não tem nada de substancial nisso. Vamos lá. Antissoviético dos tantos que hoje existem. Ué, claro, na cabeça do Gustavo Machado só deve ter, sei lá, historiador pró-soviético ou então historiador trotskista da linha dele que vai fazer uma choradeira da Revolução Traída, ou então que, coitadinho do Trotsky, que ele foi banido, de que Trotsky poderia ser um lindo e maravilhoso substituto de Lenin, enfim. Deixa eu falar uma coisa, Gustavo Machado. Isso aqui é um estudo histórico. Da Revolução Russa para cá, quase todas as pessoas que lutaram pela Revolução foram engolidas por ela. E da mesma forma que Trotsky levou uma picaretada na cabeça pela Revolução que ele ajudou a promover, você pode ter certeza de uma coisa. E claro que isso não vai acontecer, porque a tua Revolução não vai acontecer. Mas, de fato, você tem um crânio muito grande, uma testa muito grande, então cuidado. Porque a mesma picaretada que matou o seu ídolo, Trotsky, também pode matar você. Mas o mais curioso é que o vídeo do Thiago Braga deixava claro que ele não tinha nenhuma familiaridade com o contexto histórico, os indivíduos, as organizações que estava sendo ali narrada no livro do Robert Gelatli, do qual depois ele vai traduzir de maneira bem caricatural alguns pontos lá no vídeo que eu reagi. As evidências são várias. Por exemplo, para citar alguns casos que eu me lembro aqui, tá? Ele vai comentar assim, os bolcheviques e os mencheviques não tiveram absolutamente nada a ver com a Revolução de Fevereiro, até porque Lenin estava na Suíça, Stalin estava preso em não sei onde, Trotsky estava nos Estados Unidos, Bukharin também. E se ele conhecesse um pouquinho da história do processo, ele saberia que sim, os dirigentes das organizações revolucionárias, ou mesmo mais à esquerda russa, estavam todos exilados, expulsos pelos governos, o que não impedia dessas atuações com milhares de membros terem atuação efetiva dentro da Rússia toda a década anterior. Não, mas aí que tá. O que ele está falando é sobre 1917. E em 1917, os protagonistas são de fato os sociais-democratas e os chamados SRs, os socialistas revolucionários. Então, os bolcheviques e os mencheviques, mas principalmente os bolcheviques, eles estavam alheios àquela situação. Então, o que você está repetindo é tão somente uma tentativa de querer salvar os bolcheviques de uma situação histórica que eles mesmos não determinaram. Veja, ele não está se referindo ao movimento revolucionário anterior. De fato, Lenin teve um certo protagonismo, ou pelo menos uma participação dentro da situação caótica de 1905 e dentre tantas e tantas situações, porém, outros movimentos revolucionários também eram correlatos e até mesmo concorriam com o movimento bolchevista.
E dentre esses movimentos, o bolchevista era um dos mais impopulares. Isso é registrado historicamente. Se a gente perceber bem, o partido de esquerda, o movimento de esquerda mais popular da Rússia era o SR, era o Socialista Revolucionário, não era os bolcheviques. Inclusive, os bolcheviques não tomaram o poder pelo voto, tomaram o poder pelas armas, tomaram o poder através de um golpe de Estado em que fechou a Duma e também acabou com a possibilidade de uma constituição na Rússia. Isso aconteceu na Revolução de outubro, novembro, aqui eu falo outubro, novembro, por causa do calendário juliano e gregoriano. Né? Então, quer dizer, a Revolução de Outubro de 1917 encerrou praticamente qualquer possibilidade de um sistema democrático, de um sistema colegiado, para se estabelecer lenta e gradualmente a ditadura de partido único. Isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Então, quer dizer, o que o Tiago Braga está falando é a coisa mais óbvia do mundo. Isso é a historiografia atual, que teve acesso a documentos que foram abertos a partir de 1991 e esses documentos estão acessíveis aos historiadores, evidentemente, talvez hoje um pouco menos por causa da guerra da Rússia, por causa da influência de Putin, porém, isso foi o que aconteceu. Existe aqui uma outra historiadora chamada Sheila Fitzpatrick. E interessante que a Sheila Fitzpatrick, ela teve uma tendência relativamente favorável à Revolução Russa, mas depois ela mudou com o acesso a novas documentações que mostraram um lado bastante feio da Revolução Russa. Né? Vamos lá. Né, e na criação da União Soviética. Né? Mas então são só autores dessa perspectiva. A Sheila Fitzpatrick também, que é outra autora dessa perspectiva, ainda que mais nuançada do que o Conquest, do que o Pipes, que vai ser citado aqui embaixo, o Richard Pipes. Então, ele acabou aqui citando a Sheila Fitzpatrick, acabou citando o Richard Pipes, que também é o outro autor extremamente demonizado por eles, etc. Vamos lá. Que é outro autor dessa perspectiva, em outras palavras, é uma biografia monofásica. São todos autores de uma mesma perspectiva. Então, isso aqui, se não é um trabalho, não é um trabalho historiográfico, que analisa documentação e fonte primária, e tampouco é um trabalho de análise da historiografia, que analisa as várias perspectivas existentes, para depois procurar, a partir das análises já realizadas, chegar a uma conclusão. Tampouco é isso. Então, aqui não tem autores. Não só não tem autores marxistas, né, que trataram do tema, como, sei lá, o Deutscher, que escreveu biografias clássicas, o Pierre Brouet, que abordou o processo de várias perspectivas, da história da Revolução do Partido Bolchevique, da Internacional Comunista, dos processos de Moscou, né, recentemente, Rogovin, que faz análise... Veja, essa crítica que ele faz sobre a análise de autores como Isaac Deutscher, como tem uma história, acho que é uma história do francês, agora não me lembro o nome dela, eu me esqueci o nome, que também é uma história do trotskista, tá? Veja, eu não discordo a princípio dessa crítica, tá? É até possível que possamos analisar certas fontes marxistas e fazendo o seguinte critério comparativo. Mas isso não invalida o fato de que as bibliografias do Tiago Braga são bibliografias acadêmicas e são bibliografias respeitáveis. A ausência de outras bibliografias não anula aquilo que ele apresenta, tá? Pode ser uma crítica razoável? Até certo ponto, sim. Se você quiser fazer realmente uma análise abrangente, você poderia pegar certos autores. Mas resta saber se realmente, se fosse o Machado escrever um livro, ele faria esse tipo de análise tal qual ele exige de um Tiago Braga. Eu acredito que não. Indo ali do pós-revolução até o final dos anos 30, ou Jean-Jacques Marie, ou quem quer que seja. Ok, não quero abordar os autores marxistas, mas seria interessante, né? Você ver os outros argumentos para poder confrontar com os seus. Não, mas também sequer tem aqueles autores, aqueles historiadores, que embora tenha suas visões, todos têm, não existe esse negócio de imparcialidade, mas não se colocam nem como apologista, nem como contra-apologista da Revolução Russa. Tá? Autores como Henri Carr, por exemplo, que é um diplomata britânico, escreveu uma obra em 12 volumes, famosíssima, é normalmente o ponto de referência a partir do qual a análise historiográfica se dá, foi diplomata, viveu na União Soviética por muito tempo, não é um marxista. Ou autores como Marc Ferraud, da Escola dos Análises francesa, que é um especialista em Rússia, que escreveu um fantástico livro sobre a história da Revolução Russa, uma biografia do Czar, entre vários outros temas. Então não há aqui nem a bibliografia das pessoas que defendem a Revolução Russa, onde eu me coloco, nem a bibliografia dos autores que não são nem defensores nem críticos, que vêm sobre um outro prisma. Veja uma coisa aqui. Eu acho que a grande discussão não é se de repente você defende ou não a Revolução Russa. Embora, evidentemente, esse tipo de crítica me pareça válida até certo ponto. Mas sim a questão dos fatos históricos em si.
Se esses autores apresentam fatos históricos que mostram que a Revolução Russa não foi essa coisa linda e maravilhosa, eu não vejo problema algum em uma pessoa tomar partido dessa linha de pensamento. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ainda mais que existe uma certa desigualdade ou certa desproporção, muitas vezes dessas fontes, pelo menos para o público brasileiro. Em geral, grande parte do nosso imaginário da Revolução Russa é moldada pela propaganda marxista. Então eu acho que esse contraponto, até certo ponto, é saudável. Esse contraponto, até certo ponto, é necessário. Mas parece que o Gustavo Machado não aceita esse contraponto na prática. Então é preciso desqualificar esses autores, justamente porque eles são críticos do regime soviético, ou então eles mostram certas linhas de análise do regime soviético que não são as análises do Gustavo Machado, com a sua romantização da violência, com a sua romantização da brutalidade e da ditadura soviética. Aí, claro, aí ele fica nesse chororô aí. Ah, não colocaram o Isaac Deutscher. Porque, claro, o Isaac Deutscher, tendo uma linha trotskista, como muitos outros autores, eles vão fazer uma depuração dizendo, ah, não, porque teve os movimentos sociais, ah, porque não sei o quê, porque houve a revolução e não sei o quê, a revolução degringolou e não sei o quê. É sempre essa choradeira, sabe? Essa choradeira chata. Porque, na verdade, a revolução não degringolou. Pelo contrário, eu digo que Lenin e Stalin têm uma lógica que é perfeitamente compreensível. A revolução é violenta. O que vocês querem mais? O problema é que o comunista, quando chora contra Stalin, ele chora porque a violência se investiu contra ele próprio, contra um segmento do Partido Comunista que foi eliminado. Ou então, vamos pegar o historiador que é citado por ele, que é o Rogovin. Você, senhor Gustavo Machado, é o partido dos fuzilados. É por isso que você chora. É Rogovin ou Rogozin? Acho que é Rogozin. O Rogozin, o Rogovin, eu sempre confundo o nome desse cara. Eu tenho, inclusive, 3 volumes desse cara. E eu achei interessante, Eu leio o outro lado da história também, tá? Tudo bem, eu acho até que o Thiago Braga poderia ampliar esse tipo de visão, tá? Sem cair também num dogmatismo oposto, tá? Mas, lamento dizer, senhor Gustavo Machado, você é o partido dos fuzilados. São só contra-apologistas, vamos dizer assim, tá? Então o trabalho do Thiago Braga, carinha aí do Brasão das Armas, do Vasco da Gama, não é isso? É torcedor do Vasco? O trabalho do Thiago aqui, ele é meramente um trabalho de propaganda de uma visão contra-apologista da Revolução de 17. Ou seja, os trabalhos que se dedicaram a criticar a Revolução de 17, ele vai procurar aqui fazer uma obra de divulgação desses trabalhos. É só isso que ele faz. Eu não vejo nenhum problema nisso. Como também acredito eu que você não faz nenhuma divulgação que seja contra o marxismo. No máximo, choramingar contra Stalin porque você fez parte do Partido dos Fuzilados. Só isso. O pior é que não é nem isso, tá? Não é nem isso, tá bom? Eu já tendo lido metade da obra e consultado o restante, eu já entendi toda a estrutura do argumento, de onde vem a estrutura do argumento e que ele não cita, de onde ele partiu, e a partir desse ponto de partida serviu para ele pescar as outras bibliografias para engrossar a coisa, tá? E eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Vou mostrar no próximo vídeo porque eu vou terminar de ler, eu vou selecionar a estrutura dos argumentos de cada capítulo, eu vou mostrar que essa estrutura dos argumentos de cada capítulo já está em outra bibliografia, que inclusive ele nem cita. Vou pegar os trechos que demonstram isso e as citações coincidentes, que também corroboram isso, tá? Mas eu queria, antes de terminar esse vídeo, fazer só mais algumas considerações. Afora esses aspectos, então a gente já chegou à conclusão aqui de que é um trabalho meramente contra-apologista, que se baseia na biografia unilateral, a biografia dedicada a criticar a Revolução Russa. Ele não conhece nada de todo o restante, isso fica bastante evidente naquele outro react que eu fiz, e no próprio livro mais ainda, ele não conhece o pano de fundo, ele não conhece as outras biografias, ele só tinha em mente, vou fazer um livro contra a Revolução Russa 17. Olha, eu tenho certeza, senhor Gustavo Machado, que você não faria um livro que colocaria críticos da Revolução Russa. Porque me parece que a sua análise não é menos a crítica que a do Thiago Braga. Aliás, eu acho que a análise do Thiago Braga é mais crítica justamente porque depois daquilo que foi descoberto na União Soviética, parece-me que romantizar o que aconteceu na Rússia é contraproducente. Então esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. O grande problema do Thiago Braga é não ser pró-soviético ou não ser mais, assim, isentão com a União Soviética. Mas observem, por exemplo, a bibliografia sobre Hitler e a Alemanha Nacional Socialista. Tá? Alemanha Nacional Socialista.
Grande parte dos trabalhos são visivelmente críticos da Alemanha nazista ou até mesmo irracíveis com a Alemanha nazista. E eu acho que até com razão, porque não tem como defender a Alemanha nazista sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista das ações que a Alemanha de Hitler fez contra os próprios alemães e contra o mundo inteiro, né? Ou pelo menos contra os europeus. Tá? Então, quer dizer, é bastante factível que você tenha uma tendência antinazista. Comecemos, sei lá, por Johann Fest. Podemos pegar um Westnold, que foi criticado, inclusive, porque ele tentou, assim, não necessariamente reabilitar o Hitler, mas ele tentou dar uma suavizada em alguns aspectos do hitlerismo, né? Do hitlerismo. Então vejam que a questão da tomada de partido sobre certas coisas me parece muito razoável quando nós não vivemos mais, senhor Gustavo Machado, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 60, nos anos 80. Até os anos 80 havia o romantismo da União Soviética. Eu posso falar por experiência própria porque eu sou um homem de quase 50 anos. E eu conheci os comunistas pró-soviéticos dos anos 80, os meus professores marxistas que defendiam a União Soviética com unhas e dentes, mas era com aquela romantização de uma União Soviética que só existia na cabeça deles. Pessoal do Partido Comunista, pessoal inclusive do PT, numa época que havia segmentos do PT que eram bastante radicais, que eram pró-soviéticos, ou pró-cubanos, ou pró-chineses, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, eu vi e assisti muitas dessas declarações. E essas declarações realmente não condiziam com a realidade. Não condiziam com a realidade. Era um sistema brutal, um sistema opressivo. Qualquer pessoa do leste europeu que hoje lembra da União Soviética, lembra com horror. A Polônia sofreu com a União Soviética, a Bulgária sofreu com a União Soviética, a Hungria sofreu com a União Soviética. Os países da cortina de ferro sofreram com a União Soviética. Mas segundo você, não. Isso aí é só assim, uma coisa que passa batido. Quer dizer, os traumas desses povos passam batidos. É óbvio que ainda há russos que são exaltadores de Stalin, há russos que são exaltadores da União Soviética. Até porque o governo russo adora exaltar essa ideia de grandeza, né? A grandeza do Império Soviético, que de fato, pelo menos essa ilusão eles tiveram, né? De uma influência mundial. E vejam que essa ilusão imperial russa, que foi aproveitada pela União Soviética, não surge a partir da União Soviética, ela só ganha novos contornos. O que é, muitas vezes, a ilusão soviética de um novo homem, de uma nova ordem, senão uma secularização da terceira Roma que os ortodoxos acreditam? Os russos, cristãos ortodoxos, acreditam que o Império Russo é a nova Roma. E, portanto, ser uma nova Roma, ele tem um papel missionário e messiânico. Isso não é muito diferente, não. A gente vai perceber nos movimentos anarquistas russos, nos movimentos revolucionários bolcheviques, um certo grau de milenarismo, de escatologia, que era muito comum, não somente na tradição ortodoxa russa, como até mesmo na tradição judaica. Porque, por exemplo, muitos judeus aderiram à Revolução Russa acreditando nessa escatologia também. Só que é uma escatologia secularista, é uma escatologia imanentista. Vamos criar um novo mundo, um novo ordem do mundo. Né? Como os liberais, de fato, também acreditam numa escatologia desse sentido, querendo remodelar um mundo conforme a ideia escatológica revolucionária. Mas o fato em si é, por que nós teríamos simpatias pelo regime soviético? Tudo bem, talvez eu concorde com essa observação que pode ser uma linha de análise do Thiago Braga sobre os autores marxistas. Eu acho que isso aí realmente é uma crítica interessante. Mas resta saber se você teria essa reciprocidade e essa honestidade de analisar o outro lado também. E não me parece que seja o seu caso. Quais são os autores que escreveram sobre isso? Na verdade, ele partiu de um como base, e a partir daí ele pegou os outros. E é um livro, então, instrumental, né, feito desde o início com a tese já pré-concebida e que, sabendo aonde quer chegar, vai buscar as informações que vão confirmar essa tese. Foi feito dessa forma. Mas o pior, né, não fosse o bastante, é um livro extremamente mal escrito e que tem erros. Assim, a cada parágrafo, costuma, se não for, exceto quando é um parágrafo meramente indicativo, quando é um parágrafo que se propõe a ter algum conteúdo, é 3, 5, 6 erros por parágrafo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Dos autores que tem aqui, tá? Os únicos que não são especializados em criticar a Revolução Russa, é um artiguinho que ele cita a título de exemplo, tá? De um autor totalmente lá do C, tá? Que é esse Sewell aqui, Rob Sewell, em defesa de Lenin, é o único caso que ele utiliza. E eu fiquei surpreso, falei, ó, Theodor Chaney aqui.
que é um cara dedicado a estudar os trabalhos do Marx aí no final da vida. Nem gosto muito das interpretações dele, mas falei, caramba, ele vai tratar disso aqui no livro, né? Quando eu vi na bibliografia, e quando eu fui fazer a leitura já no primeiro capítulo, isso foi na introdução. Não, acho que foi na introdução. Na introdução, ele comenta. Isso serve como um bom exemplo, até porque isso aqui tem mais a ver com os conteúdos que eu faço aqui no canal. Quem acompanha já vai ter uma ideia. Acho que é a introdução. Vamos ver aqui. Se eu me lembro bem, a introdução. Eu vou passar aqui. É na parte do mito 1. No início da parte do mito 1. Então vamos lá. Então, olha só que legal. Esse primeiro parágrafo aqui está completamente errado, mas isso aqui eu perdoo ele, porque ele está repetindo o que todo mundo repete por aí, incluindo alguns marxistas, né? Marx e Engels deixaram claro que essa revolução proletária não poderia acontecer em qualquer lugar, né? Só em Nárnia, né? E de qualquer maneira. Os estudos profundos de Marx em seu Capital davam condições específicas para essa revolução acontecer. Quais condições são essas, Thiago Braga? A Revolução Comunista deveria começar em países industrializados, com instituições bem desenvolvidas, como nos países da Europa Ocidental, em especial Alemanha e Inglaterra. Não, isso é completamente falso. Não tem lugar nenhum no Capital, nem nenhum texto do Marx onde diz que a Revolução Comunista deveria começar em países industrializados. Nenhum. Nunca defendeu isso. Na verdade, ele defendeu sim. O Manifesto Comunista é muito claro com isso. O Manifesto Comunista fala claramente que, através do processo do desenvolvimento histórico, e em particular com o desenvolvimento das forças capitalistas, isso aceleraria as contradições, e a partir dessas contradições iria causar a revolução social. Isso é uma constante na ideologia marxista. Eu vou falar aqui de um artigo que Marx escreveu no Neue Zeitung, que acho que foi por volta de 1848, por aí, 1849, em que ele fala da Guerra do México, tá? E nesse interregno ele teve um conflito com o Bakunin, porque o Bakunin defendia os interesses do México, que estava sendo atacado pelos americanos, né? Os americanos tomaram milhões de hectares de terra dos mexicanos. Seja o que for, o fato é o seguinte, Marx tomava partido dos americanos. E por quê? Porque ele dizia que os americanos tinham um estágio social capitalista muito mais avançado do que os mexicanos, que eram os preguiçosos e os ralés. Era basicamente isso que ele falava. Então, essa lógica das forças produtivas, do desenvolvimento econômico capitalista, e que esse desenvolvimento econômico capitalista se tornaria um processo mundial, isso é uma constante da teoria marxista. Então, por que você está negando isso? Tudo bem, eu não vou falar do Capital porque eu não tenho intimidade com o Capital. Eu tenho, inclusive, o Capital, mas eu não cheguei a lê-lo. Então, não vou comentar sobre o Capital, então eu vou comentar sobre o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista fala claramente isso, que dentro do desenvolvimento das forças produtivas, sobre a questão do capitalismo, né, a questão da lei de ferro dos salários e assim sucessivamente, né, ele fala sobre isso. Eu não sei se ele falou isso no Manifesto Comunista, porque eu já li há muito tempo o Manifesto Comunista, já faz muito tempo que eu li o Manifesto Comunista, mas seja o que for, o fato é o seguinte, então essa ideia de uma revolução que seria prioritária nos países industrializados e que os países industrializados seriam protagonistas justamente porque a partir daí surgiria uma classe oprimida chamada classe proletária, isso é uma constante do marxismo, eu não sei por que você está negando isso, tá? Se Marx pode ter aberto exceções à regra disso, paciência, mas como todo autor complexo que foi Marx, ele pode também ser um autor contraditório, como de fato ele foi, né? Como ele de fato foi. Ele falou que haveria uma revolução social dentro do sistema capitalista, isso não aconteceu na prática, né? Pelo contrário, houve uma melhoria gradual das condições de trabalho, houve uma melhoria, inclusive, da média salarial e assim sucessivamente, né? Vamos lá. O que ele diz é que, se a revolução começa em um país atrasado, em algum momento ela teria que se expandir para esses países, para que ela não naufrague aí no meio do caminho. Foi inclusive o que aconteceu na União Soviética. É isso que ele diz em alguns lugares. Jamais disse, ele disse no Capital, nem formulou teoria alguma de que a revolução iniciaria nos países industrializados. Mas não, ele disse sim que haveria uma propensão à revolução dos países industrializados, que os países industrializados teriam um estágio em que se chegaria realmente à revolução social, tá? E não sei por que você está falando o contrário disso. Eu vou até, inclusive, pegar o Manifesto Comunista para fazer uma conferição, mas o Manifesto Comunista falava, ou seja, você tem uma luta dialética entre a burguesia e o proletariado, e, claro, burguesia e proletariado só pode se falar em país capitalista, não se pode falar em país pré-capitalista, né? Então você está negando um panfletinho como um Manifesto Comunista. Ou mesmo, por exemplo, as guerras civis da França, eu li recentemente as guerras civis da França dele, que fala da Revolução de 1848 na França. E vejam uma coisa interessante, eu li não somente as Revoluções de 1848 do Tocqueville, né, as Memórias de Tocqueville, como também a Guerra Civil da França de 1848. Né? E são grandes obras, tá? Tanto a obra de Marx como a obra de Tocqueville são grandes obras, duas perspectivas que são aparentemente diferentes em alguns pontos, mas tem coisas interessantes que são semelhantes em outros, tá? Mas o Karl Marx, ele aplica essa lógica
Essa lógica do desenvolvimento das forças produtivas. E a partir do desenvolvimento das forças produtivas também vai acelerar as contradições. Então eu não sei por que ele está negando isso, mas tudo bem. Ele é um marxitólogo, eu não sou, eu não faço parte da religião marxista, então ele deve saber mais do que eu, né? Mas eu perdoaria esse parágrafo seu, porque isso é repetido em todos os lugares, inclusive por alguns autores marxistas. Mas ele é repetido justamente porque Marx defendia isso. Ele defendia que haveria um estágio em que haveria a revolução. Então, logo pela conclusão lógica, era dentro do estágio do capitalismo é que haveria o processo revolucionário. Você tem alguns textos de Marx, eu citei o caso do México, como também tem também o texto do Marx sobre a Índia, em que ele fala claramente isso, sobre a questão do desenvolvimento das forças produtivas que são trazidas pela Inglaterra contra as formas de produção arcaicas e primitivas que seriam substituídas pelas técnicas mais modernas. E baseado nisso, acelera-se as contradições do capitalismo e pronto, vai ter a Revolução Socialista. Inclusive, os marxistas mais ortodoxos, porque Lenin era um marxista bastante heterodoxo, diga-se de passagem, acreditavam que a Rússia precisaria primeiro do desenvolvimento capitalista para ter a revolução. Então, esse tipo de processo histórico é uma constante na obra de Marx. É por isso que os marxistas e os não marxistas chegaram à conclusão de que a revolução aconteceria justamente nos estágios mais avançados do capitalismo. Agora, se Marx pensou de uma maneira diferente em outra situação, isso mostra tão somente as contradições de um autor, que é até natural. Um autor bastante complexo, multifacetado como ele, é bastante factível que ele possa ter entrado em contradição, ou então a gente também não pode dar muito valor as conclusões de Marx em algum ponto. Nós podemos ver com certo ceticismo essa análise. É isso que nós temos que entender. Vamos lá. Não fosse o fato de que no parágrafo seguinte, entretanto, nos últimos anos de sua vida, Marx trocou correspondências com o editor, né, dos Anais da Pátria, Anais Patrióticos, não importa, que é um jornal russo, em 1877, e com a revolucionária russa Vera Zasulich, em 1881. Cara, se ele tivesse lido essas cartas, que está lá no livro do Cheney que ele citou, de 1877, ele saberia que isso aqui era falso, porque a pergunta é exatamente essa. Eles perguntam para o Marx, olha, no Capital você mostra lá como que o capitalismo surgiu na Inglaterra, lá no capítulo 24, né, do livro 1 e tal, a Rússia tem que passar por esse mesmo processo, né? Então, aqui na Rússia, vai ter que destruir as estruturas tradicionais da Rússia para que só depois se desenvolva o capitalismo. Então, você fala, fica perplexo com a pergunta, fala, nunca disso na minha vida. É isso que ele responde nessa carta. Sabe o que eu acho interessante? Porque é o seguinte, Marx, ele era capaz de se desdizer de uma conclusão que ele mesmo criou. Vejam que ele mesmo está considerando o fato de que uma revolucionária russa pergunta para ele a respeito dessa necessidade ou não de haver um processo capitalista para haver a revolução. Ora, então se até a revolucionária russa perguntou para o Marx se essa conclusão era intransponível, era imutável, o Marx, teoricamente, disse que não. Quer dizer, eu não disse isso. Bom, o que você disse então, porra? eu digo que Marx é um cara multifacetário, contraditório até na vida dele, porque, por exemplo, era um cara que dizia defender os trabalhadores. Eu não vou nem negar que talvez ele até acreditasse nas ideias dele, ainda que contraditórias em alguns pontos, ainda que tendo alguns furos, tá? Eu não vou negar esse mérito dele. Muita gente usa a biografia de Marx para atacar as ideias de Marx. Eu já vi muito isso, tá? Por exemplo, que o Marx, nos anos 50, comeu a empregada dele. E, de fato, ele comeu mesmo. Tinha uma jovem chamada Helene Demuth. A Helene Demuth, na verdade, era uma serva da esposa dele, que era uma aristocrata alemã, a Jenny von Festphalen. E o Marx teve um caso amoroso com essa mulher, em segredo, e teve um filho. Né? Um filho com ela. E quem teve que assumir o filho foi o Engels. O Engels era o sujeito que aguentava todas as patifarias do Marx, né? Esse cara era um amigão mesmo, porque, pro Engels aguentar o Marx, porque o Marx era um cara difícil. Era um cara extraordinariamente inteligente. Um homem extraordinariamente culto, tá? Eu não gosto muito dessa visão da direita brasileira de dizer que o Marx era um idiota. Vocês estão por fora do Karl Marx. Karl Marx era um homem extremamente inteligente. Eu mesmo, lendo algumas obras de Marx, não li todas, né? Eu li somente algumas coisas. Na verdade, não sou devoto da religião marxista do senhor Gustavo Machado, então, na verdade, eu li de uma forma muito marginal as obras de Marx. Eu li Lenin, pelo menos eu li O Estado da Revolução de Lenin, achei uma obra muito confusa, não gostei.
Eu li o Mao Tse Tung, uma porcaria, um lixo de obra. O Mao Tse Tung não serve pra nada. Não serve pra nada. É um lixo de obra. É um lixo ideológico, tá? Seja o que for, o fato é o seguinte: Marx é um autor multifacetado, complexo e contraditório muitas vezes. Mas voltando à questão da vida do Marx, o pessoal gosta muito de usar que ele pegou a empregada doméstica dele, não quis assumir o filho dele e não assumiu mesmo. Ele tinha todos os vícios de um burguês. Porque de fato ele era um burguês. Né? Ele era um burguês. E um burguês revolucionário, como de fato grande parte dos revolucionários são burgueses. Ou vocês acham mesmo que o Gustavo Machado ele está, sei lá, numa fábrica? Não, ele está na universidade, ele é inteligência. Aliás, a revolução é feita pela inteligência, não é feita pelos pobres diabos, não. O pobre diabo está bebendo cerveja, está sobrevivendo, ele não pensa em revolução. Mas seja o que for, o Karl Marx, ele teve alguns aspectos da vida dele que são bastante nebulosos. Por exemplo, as 3 filhas dele, coitado, acho que 2 entraram em depressão, cometeram suicídio. Ele era um homem complicadíssimo, né? Um homem complicadíssimo. O filho dele morreu por falta de medicação e tudo mais. Mas veja, não é que ele fosse negligente. É porque ele vivia numa situação de perpétua miséria mesmo. E ele não tinha dinheiro, às vezes, para pagar um médico, para pagar comida direito. Né? E o cara passava horas e horas numa biblioteca em Londres lendo, tá? Mas seja o que for, o fato é o seguinte: ele é uma figura, no meu entender, o Karl Marx é uma figura que ele deveria ser vista com mais propriedade, com todos os aspectos que nós rejeitamos na ideologia dele. O aspecto do materialismo histórico, que eu acho fajutíssimo. A própria proposição de um Estado totalitário, isso também me parece completamente condenável, abjeto, enfim. Inúmeras coisas bastante erradas, mas ninguém pode subestimar o potencial intelectual de Karl Marx. Eu acho que isso aí é muita presunção, é muita arrogância, tá? Mas vamos lá, vamos ver o besterol, besterol. Ele até diz, ó, isso que você está me dizendo, você me lisonjeia e me ofende. Você me lisonjeia porque você está atribuindo à minha teoria uma amplitude o qual ela nunca teve. Nunca me propus a explicar os rumos e os cursos da história inteira em teoria alguma. Não? Poxa, se você pegar o Manifesto Comunista, você tem uma metafísica da história. Né? A história das sociedades é a história da luta de classes. Então você está criando um precedente, um princípio geral da história. Né? Isso porque eu não vou falar da ideologia alemã e de muitos outros. Então quer dizer, como ele não tem uma teleologia? Ele tem uma teologia. Ele tem uma teologia da história e uma teleologia. Ele tem uma teologia da história e uma futurologia da história. Ou seja, que a sociedade será comunista. Que a sociedade voltará a um estágio angelical que foi quebrado, evidentemente, com a propriedade privada. Isso aí, na verdade, é muito parecido com uma paródia do pecado original. O pecado original para o Marx é a propriedade privada. E da propriedade privada você tem o que? As relações de poder, as relações hierárquicas, as relações econômicas desiguais, excessivamente. Ele, como um judeu, evidentemente não pensaria diferente. Até porque boa parte dos judeus revolucionários, no meu entender, são uma espécie de milenaristas seculares. Mas vamos lá. É o que Marx escreve nessa carta, que ele cita aqui. Por isso que eu estou me dando a luxo aqui, né? Ele não é um marxista, não precisa conhecer os pormenores da obra de Marx, não faço essa exigência. E Marx fala, ao mesmo tempo, isso me ofende, até porque a minha concepção está diametralmente oposta a qualquer teoria supra-histórica, que se propõe a explicar o curso geral da história inteira, das sucessões, dos modos de produção e por aí vai. Então, não, mas na verdade é o que ele faz. Pelo menos no Manifesto Comunista ele faz isso. Pode ter mudado? Pode. Mas é aí que tá, mas são os humores de Marx. Se ele prega uma coisa e depois prega outra, então, claro, não estou dizendo que pessoas não podem mudar de ideia, mas aí o problema é que há uma contradição implícita dentro daquilo que ele pensa, né? Então, essa carta que você cita aqui, o Thiago, é exatamente o Marx negando de maneira categórica isso aqui. Então, ok. Agora, mas vamos para a carta que ela fala, que Marx manda para Vera Zassulich. Inclusive, lendo isso aqui, e lendo o prefácio do livro, que é escrito pelo John Eggen, aquele que eu iria debater comigo quando eu debati com o nome dele, o Adriles, foi o John Eggen que escreveu o prefácio. Eu tenho a impressão que foi o John Eggen que sugeriu para você inserir isso aqui. Tem impressão, posso estar errado, tá? Porra, mas debater quadrilhos é sacanagem, porra. Nossa, eu não teria saco, viu? Realmente você precisa de um atestado de insalubridade mesmo. Mas o prefácio também cabe alguns comentários. Nelas, Marx argumenta que a Rússia tinha uma condição histórica única, sem paralelos para a Revolução Proletária em um país não industrializado. Tudo se resumiria ao campesinato. É muito maluco, cara. Então vamos ler o trecho do Marx para ver essas condições sem paralelos em que tudo se resumiria ao campesinato. Marx escreve, a minha resposta é que, graças à combinação única de circunstâncias na Rússia, a comuna rural,
que ainda está estabelecida a escala nacional, pode gradualmente libertar-se das suas características primitivas, vocês já vão entender o que é isso, tá? E desenvolver-se diretamente como elemento de produção coletiva à escala nacional. Precisamente porque é contemporânea da produção capitalista, a comuna rural pode apropriar-se de todas as suas conquistas positivas sem sofrer as suas terríveis vicissitudes, né? Eu não sei porque tenho terríveis aqui em colchetes, mas ok. A Rússia não vive isolada do mundo moderno e nem foi vítima, como nas Índias Orientais, de uma potência conquistadora estrangeira. Bem, eu não sei onde está o campesinato aqui. Cara, as pessoas leem um texto e colocam nele o que quer. Não, aí você se enganou. Porque, por exemplo, quando nós falamos da questão da Rússia e das chamadas comunas, que eram chamadas de Mir, essas comunas eram, em geral, 90% camponeses, pô. Então você está falando algo que, no meu entender, é contraproducente, tá? Então vejam que, por exemplo, quando nós temos a questão da comuna rural, essa comuna rural não era uma propriedade coletiva. Isso também é um erro do próprio Marx, se isso for análise do Marx, como também é um erro seu e também um erro dos revolucionários russos. Porque a comuna ou a terra comum era um expediente que eu poderia reiterar, comum na Idade Média. As terras comunais eram comuns em toda a Europa Ocidental. Vocês vão encontrar, por exemplo, na Inglaterra, os communlands. Vocês vão encontrar comunas na França, na Alemanha, na Espanha e assim sucessivamente. As terras comunais eram utilizadas como um usufruto do camponês. Então, o que acontecia? Havia determinadas terras que pertenciam ao conjunto da comunidade, seria uma espécie de cooperativa, ou então seria uma espécie de condomínio dessas terras, em que eles negociavam a partilha de posse de cada lote dessas terras e cada um plantava. E essa plantação era privada. Ou seja, se um camponês produzisse naquela terra determinada pelo seu lote, ele era proprietário daquele que ele produzia do seu lote. Tá? Então, na verdade, a gente tem que entender que as relações de propriedade na Idade Média são bastante diferentes das relações de propriedade que podemos dizer burguesas, ou então dentro do conceito da Revolução Liberal Moderna. Então, por exemplo, havia inúmeras regras sobre o direito de propriedade na Idade Média que eram, assim, bastante plurais, diga-se de passagem. Tá? Então, por exemplo, essas terras comunais, elas poderiam ser terras de camponeses livres, poderiam ser terras de servos. Existiam, se não me falha a memória, existiam propriedades feudais que haviam terras comunais, e essas terras comunais eram de usufruto daquela comunidade. Né? Se um sujeito não tinha um pedaço de terra para plantar, então ele poderia plantar nesse pedaço de terra para ter os seus víveres. Então a lógica era mais ou menos assim. A propriedade comunal na Rússia, que era o Mir, na verdade obedeceu uma lógica que vem da autocracia czarista. Então, por exemplo, para efeitos legais, o Mir era propriedade do czar. E todas as pessoas que tinham algum tipo de propriedade, algum tipo de apropriação na Rússia ou de usufruto territorial na Rússia, na verdade eram usufrutos concedidos pelo poder do czar. Então o Mir, na verdade, ele não era uma propriedade coletiva. Não é a propriedade coletiva como os comunistas entendiam. Isso aí é uma visão sua. Como na Idade Média também, ninguém entendia a propriedade rural, comunal como coletiva. Era uma propriedade de uma comunidade determinada. Não quer dizer que a outra comunidade teria direito. Aquela comunidade, digamos, de uma província chamada X, aquela província X tinha aquela terra comunal usufruída pelos habitantes daquela terra comunal, mas aqueles outros não poderiam entrar. Inclusive, essas terras não poderiam ser vendidas, não poderiam ser compradas, não poderiam ser nada, porque elas eram de usufruto da comunidade daquela região. Observe que, mesmo no século XVIII, a comercialização da terra era uma coisa muito rara. Muito rara. Por quê? Porque a terra estava presa a inúmeras regras que mantinham as pessoas à terra. Foi só no século XVIII, XIX, foi só a partir da Revolução Francesa é que se há uma venda e compra de terras. Tá? Na Inglaterra, esse processo foi um pouco anterior, porque quando nós temos a política dos enclosures, é a política da extinção das terras comunais, ou seja, aquelas terras que eram de usufruto comunitário, elas foram simplesmente encerradas, e elas foram cercadas, elas foram abolidas, basicamente. Tá? Então, o que acontecia na Rússia não era muito diferente do que acontecia na Europa Ocidental. A diferença é que tanto os anarquistas russos, como também os socialistas, até mesmo os bolchevistas, romantizavam essa visão da chamada comuna
como se fosse um precursor do coletivismo. E isso é tão factual que nos anos 10 do século XX, no caso da época de Stolypin, e Stolypin foi assassinado em 1911, era o primeiro-ministro do czar Nicolau II, o Stolypin, ele tentou privatizar as chamadas terras comunais, que era o Mir. Só que ele não teve sucesso. Aliás, ele comenta sobre esse assunto como se as terras comunais tivessem desaparecido. Isso não é bem verdade. Historicamente falando, hoje, fazendo pesquisa de campo, dá para perceber que as terras comunais, na verdade, elas foram até restauradas pelos bolchevistas, justamente porque eles achavam que as terras comunais acelerariam o processo de coletivização total da agricultura soviética. Só que tem um problema aí. O processo de coletivização e de estatização da agricultura nos moldes soviéticos quebrava toda a ordem da comuna. Então toda a produção do camponês era propriedade do camponês. Ele poderia vender, ele poderia comprar, comercializar e assim sucessivamente. Tá? E o regime soviético queria controlar a produção, queria controlar como ele produzia, queria inclusive confiscar os grãos, dentre outras coisas. Quer dizer, isso quebrava a ordem da comunidade agrária russa. Né? Da comunidade agrária russa. Então, quer dizer, no final das contas, essa apelação do coletivismo, etc., não bate muito bem com aquilo que era a comuna. A comuna tinha elementos de propriedade privada que estavam ligados à produção e à posse. E esse exercício de posse, de certa forma, era algo livre para o camponês e que o regime soviético praticamente destruiu. Porque o trabalho livre foi abolido. Vejam, por exemplo, a política de coletivização de Stalin. O que ele chegava? Ele confiscava os alimentos, ele cobrava cotas de alimentos, dentre outras coisas. Ele até se apropriou de toda a cota de alimentos e deixou o campesinato morrer de fome. Inclusive, essa quebra do paradigma da comuna foi tão brutal que quando nós falamos da Segunda Guerra Civil Russa, porque a gente só fala de uma guerra civil, né? A gente acha que a guerra civil só foi a guerra dos brancos com os vermelhos, e não foi isso. Na verdade, você tem a guerra dos verdes, em que os socialistas revolucionários, se embasando no campesinato rebelde, começam a se rebelar contra a política soviética, isso em 1920 e 1921. E eles pegam em armas. Chega um ponto que Lenin perde o controle de boas partes da União Soviética. Se um soldado do Exército Vermelho entrasse num oblast da vida lá, numa comuna da vida, levava um tiro. A rebelião de Kronstadt é um exemplo. Os marinheiros falando, olha, a revolução está traindo a causa dos operários, dos trabalhadores. Por quê? Primeiro, de 1917 até 1920, os bolcheviques destroem toda a liberdade do trabalho na Rússia. O trabalho compulsório foi imposto na Rússia em 1918 através de um cano de um fuzil. E quem foi um dos protagonistas do trabalho compulsório? Foi o senhor Trotsky. Ele que acaba com o trabalho livre na Rússia. Acaba com o trabalho livre na Rússia. E depois ele quer acabar com a liberdade da comuna. Vamos lá. Você poderia ter escrito aqui, ó, tudo se resumiria ao cruzeiro. Por que não? Né? Tudo se resumiria ao alface. Tudo se resumiria a jogo de xadrez. Não importa. Você fala qualquer coisa e cita qualquer coisa. Né? O Marx fala aqui, o Thiago, da comuna rural, que está muito claro que você não faz a mais remota ideia do que é. Eu digo que, inclusive, você tem a visão que é típica dos anarquistas do século XIX, dos pan-eslavistas do século XIX, que romantizavam a comuna russa, ou dos socialistas. Essa sua visão é completamente bolchevista e totalmente fora da realidade. Tão fora da realidade que esse mesmo campesinato, para defender a comuna rural, pegou em armas contra vocês. Tá? Mas vamos continuar então, vamos ver ele analisando esse parágrafo. Né? Vamos ver ele analisando aqui. A cultura camponesa já começou bonito, né? Então o que é a comuna rural, se não a cultura camponesa, meu filho? Existia a comuna rural, por exemplo, de Nobre? Existia a comuna rural do czar? Não existia. Tudo era exercício de campesinato, mas vamos lá. A cultura camponesa seria a chave para um país atrasado, como a Rússia, passar por todas as vicissitudes fatais do regime capitalista. Meu Deus. Meu Deus. Não. Olha, ele acredita em Deus, cara. Meu Deus. Olha... Isso aí é o sinal da graça na vida do Gustavo Machado. Quem sabe ele vira um católico, né? Vamos rezar pela alma dele. Né? Vou tirar a perplexidade do meu corpo com os ensinamentos de Buda, né? Porque, meu Deus do céu. Primeiro que onde falou de cultura camponesa aqui? Não falou nem de camponês no seu sentido geral, menos ainda de cultura. Mas a comuna era governada por camponeses. Não sei se você sabe disso, né? O MIR era uma instituição essencialmente camponesa. Se o cara lê o trecho, fala qualquer coisa. É assim que são as análises que são feitas hoje. Pior, tá? Não é só o Thiago Braga, não. Tem muitos Thiagos Bragas por aí. Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Faz o seguinte, estuda a história do campesinato europeu. Do campesinato europeu, não é o russo.
Só, né? Estuda do russo, estuda, sei lá, do leste europeu, da França, de Portugal, de Espanha, você vai ver culturas e relações sociais muito parecidas, inclusive das comunas. O que está te faltando aqui é uma análise um pouco desfocada da ideologia, para entender realmente a realidade concreta deles. Tá? Então, por exemplo, esse sistema comunal que você chama de coletivista não era coletivista, não era entendido dessa maneira. Isso é uma coisa completamente moderna. É tão moderno quanto entender que o direito da propriedade hoje é igual ao direito de propriedade da Idade Média. Não é a mesma coisa. Veja, existe o direito de propriedade. Por quê? Porque existe o exercício de posse, o exercício do uso privado, privativo, embora esse uso privativo não fosse individual, mas sim familiar, mas é um uso privativo de alguma forma, tá? Mas não é a forma como você está pensando. Então você está simplesmente projetando aquelas ideias marxistas para o quê? Para a comuna rural, para o sistema de comunas, para o sistema que era partilhada pelos camponeses através de uma distribuição de posse de terras. Tá? Então isso não é, como você está vendo, coletivismo. Porque quando, de fato, a política soviética tentou coletivizar essas terras, houve guerra civil. Na verdade, duas. A de 1920, 21, né? Quando os camponeses se rebelaram contra o domínio soviético, e a grande fome da Ucrânia de 1932. Aquilo também foi uma rebelião. E não foi só contra os kulaks. Vejam que os kulaks, que são chamados de camponeses ricos pela propaganda soviética, é até risível que eles eram camponeses ricos. Na verdade, eles eram os que sobraram do campesinato privado da época do Stolypin. Veja, o Stolypin tentou privatizar. A privatização foi totalmente malograda, porque não houve apoio da população russa. Tá? Pelo menos 10% das terras comunais foram privatizadas. 10%. 90% ainda ficaram nas mãos das comunidades. E desses 90%, quando houve a Revolução e o Lenin, inclusive, reverteu essa privatização em sua maior parte. Então, por exemplo, os kulaks, se não me vai embora, posso estar errado, tá? Se vocês me corrigirem, tudo bem, me corrijam. Mas pelo pouco que eu li, olha que eu já li há 20 anos isso, tá? Faz 20 anos que eu já li sobre isso. Os kulaks representavam mais ou menos 1 ou 2% da agricultura russa, da agricultura soviética. Então, quer dizer, o que chamavam de camponeses ricos era um cara que tinha 8 vacas e 4 galinhas, aí chamavam de camponeses ricos, que é o padrão de riqueza da União Soviética. Ninguém sabia. Era uma acusação da propaganda bolchevique. Olha só, ele tem uma propriedade privada, ele tem uma relação de autoridade com o camponês, ou seja, uma relação assalariada, muitas vezes, e assim suavemente. Né? Então, quer dizer, eu acho que o problema conceitual está com você, não está com o Thiago Braga. Tudo bem, pode ter sido uma coisa muito genérica aqui, mas quando se fala de cultura do Miro, da comuna rural, é uma cultura camponesa, e isso é inegável. Tá? A comuna rural não é camponês no geral. A comuna rural é uma forma específica de propriedade agrária que se diferencia, inclusive, do campesinato tradicional, onde o cara tem as suas propriedades individuais, né, camponesas ou com posse camponesa. Porque... Não, me desculpa, cara, você falou bobagem. A comunidade tradicional camponesa, eu não sei o que você entende por comunidade camponesa. A comunidade tradicional camponesa, ela é refletida de várias formas de relações. Existem relações de propriedade de um pequeno lote, de uma pequena propriedade de terra, tá? E isso é um pouco mais recente, mas existem essas relações agrárias que são até mais antigas. As relações das terras comunais são mais antigas. Por exemplo, no sistema feudal que nós encontramos na França, na Inglaterra, você tinha um senhor feudal, que era dono de um alódium, que era territorial, né? Que era o território onde ele exercia uma espécie de soberania e de domínio proprietário, mas esse domínio proprietário não era absoluto, tá? Não era absoluto. E o servo trabalhava para ele, mas ele tinha um pedaço de terra para ele trabalhar também. E por vezes, esse pedaço de terra era uma terra comunitária. Então, há inúmeras formas de relações tradicionais agrárias que você não está considerando nessa análise. E eu acho que você está forçando um pouco a barra. Tudo bem. Eu não vou levar o mérito. Eu não estou dizendo que você é desonesto. Eu acho que você não está sendo desonesto. Mas eu acho que você está simplesmente tendo uma visão unilateral de uma situação que é bastante complexa, que é o sistema agrário medieval europeu e também o sistema russo. O sistema russo era, em grande parte, comunal, porque a visão de propriedade na Rússia ela não era muito amadurecida nos termos ocidentais. Por quê? Porque você tem uma visão da autocracia czarista que era dona de todas as terras da Rússia, inclusive das pessoas. Tá? Até o século XIX, essa era a crença. Ou seja, embora
lenta e gradualmente, o czarismo suaviza esse conceito. Né? Você tem senhores de terras que são nobres, você tem uma burguesia incipiente que surge a partir, evidentemente, da modernização da Rússia, e você tem o campesinato, que inclusive era servil até 1861. Quando esse campesinato é livre, ele continua trabalhando para o seu senhor, ou então ele vai para as terras comunais. E essas terras comunais ganham certos contornos de autonomia, etc. Como aconteceu, inclusive, na Europa medieval. Tá? Então, veja, o grande problema da sua análise é que você está dizendo o seguinte, olha, para você refutar o Tiago Braga, você está dizendo que esse campesinato comunitário não é necessariamente campesinato tradicional. Não, calma lá. O MIR é uma instituição extremamente tradicional na Rússia, como era na Europa Ocidental, no medievo, e que depois o que acontece? É um processo de privatização da terra, e que aí sim você tem camponeses reivindicando um pedaço de lote de terra. O que acontece com os senhores feudais? Os senhores feudais enfraquecem, eles ficam cada vez mais enfraquecidos. Eles perdem cada vez mais poder. Inclusive, Tocqueville, quando ele escreve o livro sobre o Antigo Regime e Revolução, ele fala claramente que metade da população camponesa da França era dona de um pedaço de terra. E por que esse processo? Porque há cada vez mais um enfraquecimento da nobreza agrária, da nobreza feudal, tá? Há um fortalecimento do poder real, e ao mesmo tempo, esses camponeses que são donos, ou pelo menos exercem uma posse de um determinado pedaço de terra que era do senhor, na prática, o que acontece? Esses camponeses começam até a enriquecer com esse pedaço de terra. E a nobreza começa a ficar enfraquecida. E isso sem prejuízo do fato de que muitas vezes o nobre, quando ele conquistava um território ou quando ele expandia um território, ele tinha que necessariamente distribuir terras àquelas pessoas que trabalhavam para ele, para que produzissem para ele e também para os próprios produzirem para si mesmos, para suas famílias. Então a coisa funcionava dessa maneira. Então a sua análise, com o devido acatamento, acho que você está se esforçando e eu acho que eu não subestimo a sua capacidade de avaliação, mas a sua análise também está um pouco desleixada. Está um pouco desleixada aí. Eu acho que você precisa estudar a Rússia do Antigo Regime. Aliás, o Richard Pipes escreveu um livro sobre isso. Tudo bem, eu não sei se você vai gostar do Richard Pipes, mas vamos lá. Porque na comuna rural é propriedade coletiva, Thiago, que existia na Rússia. Não, não era propriedade coletiva no sentido como você entende. Na verdade, era uma propriedade que existia em toda a Europa medieval. Toda a Europa medieval tinha uma terra comunal. Na Inglaterra tinha terra comunal, as terras comuns de usufruto da comunidade. Você tinha a terra que era um pedaço de um senhor feudal, né? Você tinha, claro, as terras que eram mais privilegiadas, que o servo trabalhava, e o servo também tinha um pedaço de terra para ele produzir, e sem prejuízo, inclusive, das terras comunais, que as pessoas que não tinham terras podiam produzir para elas próprias. Era assim o sistema. A terra comunal seria uma espécie de um sistema previdenciário medieval. Se você não tinha trabalho, você tinha uma terra comunal para produzir. É essa a lógica. Não tem nada a ver com coletivismo, nada a ver. Tá? Não tem nada a ver com coletivismo. Essa ideia do coletivismo, isso é uma coisa criada pelo romantismo dos socialistas russos, tá? Até início do século XX, com uma forma bastante difundida, embora já bastante deteriorada, uma forma tradicional de produção na Rússia, onde uma comunidade inteira, como se fosse uma aldeia, era ela toda a proprietária de todo um território, e não ninguém individualmente, uma família individualmente. Aqui você está se equivocando. Na verdade, havia uma propriedade. O czar era a propriedade de toda a Rússia. O czar era proprietário de toda a Rússia. Só que nessas comunas havia um exercício de posse comunitário em que era dividido entre as famílias. Tá? Isso seria muito similar a um condomínio. E que entregavam parcelas específicas de terra para cada família cultivar em cada ano, podendo inclusive mudar qual era a parcela no ano seguinte, por exemplo. Só que você não está entendendo que o que você chama de sociedade tradicional é basicamente isso. Isso não tem nada de coletivismo, nada de... Isso aí realmente é uma adaptação que você faz com relação à mentalidade dos bolchevistas russos, como também dos socialistas e anarquistas russos do século XIX, que romantizavam isso como modelo. Tá? A comuna rural já é uma forma de propriedade coletiva. Então, não é a propriedade camponesa, a propriedade ou posse permanente da terra por parte de um indivíduo ou uma família. Não, você está falando aí uma coisa que é contraproducente. Na verdade, é uma propriedade camponesa comunal. A não ser que você diga que os camponeses da Idade Média não sejam camponeses. Porque camponês é aquele que trabalha na terra. Isso não interessa se existe uma relação de propriedade ou não. Uma pessoa que arrenda terras
e trabalha na terra é um camponês. Ele não é dono do pedaço de terra, mas ele é um camponês. Então aqui você está fazendo uma confusão muito séria, tá? Vamos lá. E primeiro, então é isso, é uma estrutura de organização social. Então não é nem camponesa e menos ainda cultura. E o pior, a frase é tão ruim que aliás, é extremamente mal escrito, assim, absurdamente mal escrito. Na verdade, é possível que Tiago Braga tenha simplificado esse texto justamente porque ele se perderia num ponto que fugiria da questão que ele quer defender. Mas você dizer que as pessoas que trabalhavam no MIR não eram camponesas porque eles não eram proprietários de terras, isso não tem o menor sentido. Então podemos dizer que os camponeses também não são propriedade de terra na Idade Média, porque a grande maioria, se exercia um direito de posse, era ou de uma terra comunal ou de uma terra do senhor. E só muito posteriormente, quando há um princípio de uma desagregação agrária do próprio modelo feudal, é que nós vemos, de fato, proprietários livres e donos de pedaços de lotes de terra. Então, quer dizer, você está fazendo uma confusão muito grande. Meus amigos, eu não vou me delongar muito, porque eu acho que são os pontos principais pelos quais eu toquei aqui, mas eu acho que eu já dei alguma resposta e eu penso que o Gustavo Machado precisa melhorar sua análise em alguma coisa. Tudo bem, eu acho que o Gustavo Machado é o típico marxista que a gente possa nutrir um certo tipo de admiração, porque pelo menos ele tem leitura, ele não é um cara burro, ele não é aquele militante que o Mamãe Falei tira graça, entendeu? Ele é um cara que realmente tem propriedade em muita coisa do que ele fala, mas em outras situações ele comete pecados mortais aí. E nesse aspecto, eu acho que esse vídeo ele tem problemas muito sérios de análise, justamente porque eu acho que é mais por birra do que por outra coisa.